família? Tudo na paz? Convido você a abrir em Lucas capítulo 16. Eu vou ler o verso de número 13. Lucas capítulo 16, verso 13. Diz assim o texto: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Interessante essa expressão de Jesus falando que é impossível servir dois senhores. É impossível porque na hora em que os dois derem uma ordem, você vai ter que obedecer a um e vai ter que desprezar o outro. Interessante a expressão que Jesus usa aqui. Aquele a quem você atende, você ama. E aquele a quem não atende, odeia. Parece uma palavra muito pesada para se usar, não é? Hoje nós vamos parar para pensar um pouquinho nessa expressão, que é da mesma forma utilizada no texto lá em Lucas capítulo 14, que é o trecho final do capítulo, que vai ser alvo da nossa meditação. Uma palavra muito dura de Jesus, que vai nos ajudar a avaliar se nós somos realmente seus discípulos ou não. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de poder Te servir. Gratos pela oportunidade de nos reunirmos neste lugar. Gratos por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas, apesar do que somos. E existem muitos e infinitos motivos para agradecermos. Desde a Tua salvação até a nossa saúde, Senhor, o ar que respiramos, o Senhor tem sido bom. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que nós separamos esse tempo para dedicar ao Senhor. É por isso que nós ansiamos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor venha e perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos limpe e nos purifique, que o Senhor nos torne aptos para este tempo, que o Senhor possa estar nos dando a concentração necessária para que tudo que for ocorrer aqui seja somente para a honra e glória do Teu nome. Cada música que nós cantarmos, cada oração que seja feita, no momento da leitura da Tua palavra, que seja tudo para o Teu louvor. É por isso que nós estamos aqui e o Senhor é merecedor de tudo isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, né? Aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos começar cantando, né? Declarando que o Senhor é o nosso Rei, amém? Que Ele venha verdadeiramente reinar em nossas vidas, né? Reina em mim.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nós vamos cantar essa canção que eu cantei no prelúdio, chama-se Cantai. É de um cantor americano, né? O nome dele é Ron Kenoly. Já é um senhor já, né? Nem sei se ele ainda tá na ativa. Na década de 90, começo dos anos 2000, muitos grupos aqui no Brasil começaram a traduzir as músicas dele, né? E a regravar. E essa é uma delas, né? Tem várias outras aí. E ela é uma música que fala que o Senhor está perto, né? Cantai, perto está o Senhor. Ainda bem, né? Graças a Deus que o Senhor é um Deus presente, né? Ele habita em nós e Ele está perto de nós. E Ele nos ouve, né? Ele nos conhece. E que a gente possa exaltá-lo nesse momento, amém? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos
Nós cantamos a esse Deus que move a montanha, que tem poder para nos salvar, hein? Que aceita, né, com as nossas imperfeições, as nossas limitações, com os nossos temores, as nossas falhas, né? Enche a nossa vida. E nós vamos expressar isso através dessa música, poder para salvar. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Sobre a morte venceu.
e assim sobre nós derramou a sua abundante graça. Amém? Nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Somos sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, no presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificado. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Somos sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, no presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificado. Jesus é o nosso Senhor. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificado. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é justo, mas o Senhor também é justificador, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que não merecíamos tudo que o Senhor fez por nós e ainda faz, ó Pai. Mas a tua graça, como acabamos de alcançar, a tua graça nos alcançou. E o teu amor está sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos hoje aqui para demonstrar esse nosso amor a Ti, ó Pai. Esse nosso amor e essa nossa gratidão a Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Somos imperfeitos, como também já cantamos. Mas o Senhor nos aceitou dessa maneira, ó Pai. O Senhor nos aceitou e o Senhor tem nos ajudado a cada dia a sermos melhores, ó Pai. Que possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, a cada dia estar mais perto de Ti e que sejamos melhor a cada dia, ó Deus.
Que o Senhor possa achar graça em nós, que o Senhor possa se alegrar, ó Pai, daquilo que temos feito para Ti, ó Deus. E que possamos, como eu disse, ó Deus, melhorar a cada dia. Por isso, ó Deus, estamos aqui agradecidos. E nós oramos a Ti neste momento, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 14. Nós vamos estar lendo do verso 25 ao verso 35. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem não pode ser discípulo de Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, inclusive avaliar se nós somos ou não discípulos do Mestre. Lucas 14, de 35 a 25, ou de 25 a 35, diz assim: Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar com todo o que vierem, começam a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se os 10.000 podem ir contra ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que há de lhe restaurar o sabor? Não serve para nada, para a terra nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós neste momento, Pai, estamos diante de Ti, clamando por ouvir a Tua voz. Acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado, e entendemos as nossas limitações para compreender. Entendemos, Senhor, a nossa rebeldia muitas vezes de não Te ouvir, e por isso pedimos neste momento que o Senhor venha operar um milagre em nossas vidas, nos dando um entendimento claro, Senhor, da Tua palavra, nos dando a percepção da Tua vontade em nossas vidas, nos dando poder para colocar em prática aquilo que iremos aprender, nos dando a oportunidade de avaliar, Senhor, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, que possa ser um tempo, Senhor, de compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, e mais do que isso, um tempo de transformação interior, realizada pelo Senhor, que vai produzir obras, Senhor, que vão ser visíveis a todos aqueles que estão ao nosso redor para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. Mais uma vez, Pai, me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, pedindo que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que eu possa trazer somente a Tua palavra, Senhor, que da minha boca não venha a ser proferido nada do meu próprio coração, mas somente aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós não merecemos isso, mas pedimos, Senhor, encarecidamente, pela Tua graça, amor e misericórdia, que o Senhor fale conosco essa noite, que ao final deste tempo, tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Só lembrando, Jesus, desde o capítulo 9 de Lucas, está indo para uma cidade. Qual é a cidade mesmo que Jesus está indo? Você lembra? Para Santos, São Vicente, Praia Grande.
Jerusalém. Jesus está rumo a Jerusalém pela última vez. Lá, ele vai cumprir cabalmente a sua missão de morrer em nosso lugar, ressuscitar para que nós tenhamos vida. O texto aqui fala que Jesus está passando de cidade em cidade. No versículo 25 diz que uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ora, isso parece ser algo muito bom, não é verdade? Uma multidão sedenta por estar com Cristo, desejando ouvir o que Jesus tem a falar, desejando ver aquilo que ele pode fazer de milagroso. Mas algo acontece e Jesus parece revelar a verdadeira intenção dessas pessoas e revelar a sua própria intenção em relação àquelas pessoas. Versículo 25 diz: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se em direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está estabelecendo um padrão em que discípulo só pode ser se amar mais a Cristo do que qualquer outra pessoa. Algumas versões estão um pouco diferentes da minha. Algumas versões trazem: se alguém não aborrecer pai, mãe, mulher. Alguém tem essa versão aqui? Ah, muito bom. Essa palavra aí é meio estranha, não é? Se eu falar para vocês que a tradução literal é mais estranha ainda, porque o que de fato o texto está escrito é assim: se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmã e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está mandando a gente odiar pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã e até a si mesmo. É interessante porque a expressão do texto é similar àquela que nós lemos no início do culto de Lucas 16, versículo 13, onde Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque amará um e odiará o outro. A ideia aqui é de proporção. Imagina, por exemplo, uma gotinha só de água, de amor que você tem por alguém. E imagine uma caixa d'água de amor que você tenha por outra pessoa. Se eu disser assim: olha, fulano de tal, em proporção, em quantidade, ama esse daqui como se fosse uma caixa d'água cheia de água. Agora ele também ama esse aqui, mas ama esse aqui com uma gota. Opa! Essa comparação parece que para um é amor, para outro eu acho que não é tão amor assim. A ideia é de proporção, entende? Por você amar tanto, mas tanto, mas tanto a Cristo, vai parecer que você odeia, despreza, aborrece os outros. A ideia é a seguinte: toda vez que houver uma divisão entre a vontade de Cristo, a vontade do seu pai, da sua mãe, de esposa, marido, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vontade, Cristo vai sempre ganhar. Deu para entender? Toda vez que Cristo pedir algo, e alguém que você ama pedir algo, essa pessoa vai sempre perder para a vontade de Cristo. Na hora da ação, vai parecer que você está rejeitando a outra pessoa. E essa rejeição é por amor a Cristo. Quando Jesus diz: se alguém quiser ser meu discípulo, saiba de uma coisa: você vai sempre ter que deixar a vontade daqueles que você ama, inclusive você mesmo, em segundo lugar, e colocar a minha vontade em primeiro lugar. Se não faz isso, não pode ser meu discípulo. A expressão aqui é muito séria,
Porque Jesus parece que está estabelecendo um padrão para aquela multidão, que ao invés de desejar ser discípulo de Jesus, estava ali como plateia de Jesus. E existe uma diferença muito grande em você ser plateia de Jesus e discípulo de Jesus. De você de verdade seguir a Jesus, e de você só querer observar aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala, porque é legal, porque muitas vezes move o coração, me deixa emocionado, porque é agradável, porque o ambiente, sabe, é pacífico. Jesus, ao voltar para aquela multidão, ele está dizendo para eles: olha, o que eu vim a este mundo fazer é discípulos. Se vocês vieram aqui só para me aplaudir, vocês podem ir embora e voltar para suas casas. Jesus começa a estabelecer um padrão, que é um padrão radical, é um padrão pesado, é um padrão que é estabelecido acima dos relacionamentos mais profundos do ser humano. Não são assim os nossos relacionamentos? Quando a gente vai colocar numa hierarquia, não são esses relacionamentos familiares que nós mais preservamos, que nós mais damos importância? E Jesus está dizendo que até o relacionamento com nós mesmos, até a nossa própria vontade precisa ser deixada de lado para sermos discípulos de Jesus. Verso 27 diz: quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. A questão de levar a cruz parece ser um paralelo entre negar a sua própria vontade, a sua própria vida, não ter apego, não ter amor à sua vida neste mundo, mas até arriscar a sua vida por amor a Cristo, para fazer a vontade dele. Exatamente como a gente viu Jesus fazer. Exatamente como nós vimos os discípulos de Jesus imitando o seu mestre e reproduzindo. Todos eles, ou praticamente todos, com mortes trágicas. Algumas narradas no texto bíblico, como Tiago, no capítulo 12 de Atos. Pessoas que deram a vida para seguir a Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Mesmo com a ameaça de morte, como Pedro e João, eles disseram: olha, nós não temos como deixar de obedecer a Cristo para obedecer aos homens. É impossível nós fazermos isso. Mesmo com o risco de perder a vida. Para o cristão de verdade, para o verdadeiro discípulo, a sua própria vida é deixada em segundo lugar, em favor de Cristo. Quem não faz isso, quem não está disposto a abrir mão da sua vida, quem não está disposto a abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios caminhos, porque o texto diz: se você não seguir a Cristo, não pode ser discípulo dele. Muitas vezes nós desejamos estabelecer os nossos próprios caminhos. Nós sempre colocamos as nossas próprias metas, os nossos próprios objetivos. Infelizmente, de uma forma geral, quando a gente fala de metas, de objetivos, as pessoas sempre pensam nesse plano, nesse lugar onde nós estamos, nessa terra. E esquecem que isso daqui é uma fração do tempo da nossa vida. Porque o ser humano, a sua alma é imortal. Nós ainda temos uma vida inteira pela frente na eternidade. Espero que ao lado de Deus, amém? A gente pode comparar isso a um piscar de olhos. Pisca agora. Não pisca muito, senão vai dormir. Isso é como a nossa vida aqui. Rápida. A eternidade vai estar com o Senhor. Jesus utiliza duas histórias, duas parábolas, para ilustrar a importância do que ele está falando. Versículo 28, ele diz: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Já construiu alguma coisa? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento disso.
O Dri construiu a casa dele lá, a mansão ali no Japuí, você pode ver, mas é só passar aqui, a casa mais bonita é a dele aqui na rua. O texto faz um desafio. Antes de você começar a construir, você precisa primeiro ter a ideia do que você vai construir, de quanto você gastar. Porque a ideia do versículo 29 é: já pensou como vai ser constrangedor se você lançar os alicerces e não conseguir terminar o resto? Todo mundo vai olhar e vai falar assim: que loucura, a pessoa pegou o dinheiro que tinha, lançou os alicerces e não conseguiu terminar o restante da casa. Ou seja, não soube calcular o resultado, né? Não soube ver qual era a soma certinha para que chegasse a esse objetivo. Se não soube isso, se não tem ideia das coisas que precisam ser feitas, não deveria nem ter começado. Jesus então utiliza uma outra ilustração no versículo 31, diz: ou qual o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir contra um outro rei que vem contra ele com 20.000? Será que é possível um exército com 10.000 avançar contra o exército contra 20.000? Bom, primeira coisa que você sabe é que cada um dos seus soldados vai pelo menos ter que matar 2 soldados do outro rei. Tem que avaliar a preparação militar de cada um dos exércitos. Mas se avaliarmos somente pela quantidade, o texto diz: olha, se você calculou os gastos aí em vida humana que vai ter, é melhor você pegar um mensageiro, um emissário, um embaixador, enviar lá para o outro rei antes que ele chegue para a guerra e dizer: a gente propõe aqui um acordo de paz. Vamos preservar a vida dos nossos soldados. Versículo 33, Jesus dá a conclusão do que ele está querendo dizer. Ele diz: assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E essa é a resposta do cálculo de Jesus. Você precisa avaliar se você realmente está disposto a entregar tudo o que você tem para ser discípulo de Jesus. Uma coisa que você precisa de entender é que Jesus ele não precisa de plateia, ele precisa de discípulo. Jesus ele não precisa de plateia, ele precisa de discípulo. O discípulo é aquele que coloca Jesus acima de todos os seus relacionamentos, inclusive acima de si mesmo, da sua própria vida, da sua própria vontade, dos seus próprios caminhos. Que coloca Jesus acima de qualquer meta ou objetivo, de qualquer coisa neste mundo. Nada vai ser superior à vontade de Cristo. Teremos que renunciar a todas as coisas deste mundo. Irmãos, renunciar a todas as coisas deste mundo para buscar a Cristo é deixar o nada para ter tudo. Agora é interessante o versículo 34 e 35, você viu? Não parece até que Jesus muda de assunto? Ele está falando sobre essa questão de pessoas que não podem ser seus discípulos. Ele afirma isso pela primeira vez no versículo 26, depois no versículo 27, e parece concluir no versículo 33. Mas quando chega no versículo 34 e 35, parece que meio que destoa do resto dos assuntos. Tem algumas versões bíblicas que até separam esse trecho com outro título. Jesus diz: o sal é bom, mas se ele se torna insípido ou sem sabor, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a sequência aqui, Jesus está ainda na mesma linha de pensamento, mas ele utiliza uma outra ilustração para que nós possamos avaliar a nossa própria vida. A pergunta é simples: já provou sal? Lógico, pastor, sal tem em quase tudo que a gente come, não é verdade? A não ser que seja um doce.
Mas até doce tem sal, né? Tem alguns que tem. Qual é a função do sal? Dar sabor. Ele realça o sabor das coisas, não é verdade? Ele dá um destaque. Quando você coloca sal em algum alimento, a comida, a gente costuma dizer que fica salgada, né? Mas você não sente o sabor do sal. O sal, ele não substitui o sabor do alimento. Ele realça. Ele dá mais prazer de nós nos alimentarmos, não é verdade? Quem já foi obrigado a comer comida sem sal sabe exatamente do que eu estou falando. Como é terrível, não é? Se o sal perde o sabor, se ele perde o sabor, ele perde a sua utilidade. Na antiguidade, o sal não era somente para a questão do tempero, mas era para a questão da preservação, da conservação de alimentos. Você sabe que na época de Jesus não existia a geladeira. Já pensou a dificuldade de você preservar certos alimentos? Eram preservados com sal. Mas se o sal perdesse a sua qualidade de preservação, ele não serviria mais para nada. Agora a pergunta é a seguinte: sal que tem as suas qualidades de tempero e de preservação é chamado de sal. E sal que perde as suas qualidades de tempero e de preservação, como é que é chamado? De sal também, não é verdade? Os dois são chamados de sal? São. Só que um é útil e o outro é tão inútil que é lançado fora. E discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus da mesma forma, irmãos. Você pode dizer a si mesmo que você é um discípulo de Cristo. Mas se você não cumpre as funções estabelecidas para um discípulo, você é alguém inútil. É alguém que só serve para ser lançado fora. Enquanto o verdadeiro discípulo está negando todos os seus relacionamentos, colocando eles em segundo lugar, para atender à vontade do seu mestre, deixando a sua própria vida de lado para atender à vontade do seu mestre, deixando as suas metas, os seus desejos de lado para atender à vontade do seu mestre, deixando tudo, abrindo mão de tudo neste mundo para atender à vontade do seu mestre, esse verdadeiro discípulo é como o sal. Como sal útil. Agora tem um monte de gente que se diz discípulo de Jesus, mas não vive nada disso. E se não vive nada disso, é inútil. Não tem valor. Só serve para ser lançado fora. É interessante Jesus concluir o texto dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oxe, e o ouvido foi feito para outra coisa? Parece que tem gente que tem ouvido que serve para qualquer coisa menos para ouvir. A ideia de ouvir aqui é a ideia de absorver o ensino e colocar em prática. Quando Jesus se voltou para a multidão, é como se ele se voltasse para cada um de nós e falasse assim: o que você está fazendo aqui? Eu não preciso de plateia. Não preciso de pessoas me aplaudindo. O que eu desejo é discípulos. Eu não desejo pessoas que estão comigo para o oba-oba de uma grande ocasião. Simplesmente nos momentos de culto. Eu quero pessoas que sejam meus representantes em todos os dias da semana, dentro e fora dos lugares de adoração. Eu preciso de pessoas que digam não para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para si mesmo, para dizer sim a mim. Irmãos, como a gente está vivendo numa época em que as pessoas têm uma grande facilidade em dizer sim para os seus familiares e não para Jesus. E a gente está com uma frase na cabeça que é padrão: Jesus vai me entender. Pastor, eu não posso dizer não para minha esposa, eu não posso dizer não para o meu marido. Mas se eu disser não para Jesus, Ele vai me entender,
Ele vai me perdoar. Olha, pode ser até que Ele entenda, pode ser até que Ele perdoe, mas saiba que você não é discípulo. Quando Jesus utiliza as 3 vezes a frase, não pode ser meu discípulo, isso tem que impactar a nossa mente. Tem que mover o nosso coração. Tem que nos fazer avaliar as nossas vidas. Quando chega ao ponto de eu ter que decidir em atender um ente querido ou a Cristo, a quem eu demonstro o meu amor? Eu acho muito interessante como o Novo Testamento vincula amor à obediência. Hoje, nos nossos dias, as pessoas vinculam o amor sempre a um sentimento, a uma demonstração de carinho, né? Para Deus, amor é obediência. É interessante porque Ele diz e vincula esse ponto, né? E utilizando uma palavra tão forte. Olha, o seu amor por mim tem que ser tão forte, mas tão forte, que todo mundo ao seu redor vai se sentir até odiado em comparação ao amor que você tem por mim. Todo mundo tem que olhar para as nossas vidas e dizer assim, com esse daí não dá para discutir. Se a vontade de Deus for estabelecida, ele vai sempre seguir a vontade de Deus, e nunca a nossa vontade. Nunca a própria vontade dele. É interessante demais, porque naquela época, a expressão levar a sua cruz era uma expressão de humilhação, não é? Hoje, a cruz faz parte do nosso dia a dia. Se tornou um instrumento religioso, uma forma de identificação religiosa. Hoje a gente não tem mais o impacto do que seja a cruz. Mas naquela época, falar de cruz era falar de morte e falar de humilhação severa. Normalmente, aqueles que eram condenados à morte de cruz eram banidos das suas famílias. É interessante Jesus usar isso dizendo assim, olha, toma a tua cruz, porque todo mundo sabia que tomar a sua cruz era ser orado pelos seus próprios familiares com desprezo. Você está preparado para ser um discípulo de Cristo? Dizer não para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos, para as suas próprias metas? Como diz o provérbio, né? A gente tem uma listinha de coisas para fazer neste mundo. Parece que se a gente não fizer essas coisas, nós somos infelizes. Estava lendo um livro com a Paula falando sobre isso. Sobre pessoas que Deus escolhe para dedicar a vida a Ele, como o apóstolo Paulo fez. Em que nos nossos padrões de hoje em dia, as pessoas ficam pressionando essa pessoa. Tudo é pressão, né? Não vai casar, não vai casar, não vai casar, não vai, não vai, não vai. E aí depois que casa, não vai ter o filho, não vai, não vai, não vai. E aí depois tem o primeiro, e não vai ter o segundo, não vai ter o segundo. Teve o segundo aí, será que não vai ter os terceiros? Não, não vai, já fez, já operou. Como se o nosso padrão de vida fosse sempre aqui neste lugar. Irmãos, Jesus, Ele deseja que cada um de nós seja discípulo. Ele deseja que cada um de nós seja sal. Que nós venhamos a fazer diferença em todo lugar onde nós estivermos. Irmãos, todo alimento que tem sal você percebe. É o que Cristo quer, que em todo lugar onde nós estivermos, nós venhamos a ser percebidos. Nós venhamos a fazer diferença. Nós venhamos a trazer à tona aquilo que de bom existe na vida das pessoas. Exatamente como Cristo fez. Irmãos, de plateia, esse mundo está cheio, superlotado de gente, querendo só ver e não se envolver, querendo aplaudir e não estender a mão.
Jesus não precisa disso. Jesus precisa de pessoas que estejam seguindo Ele. E seguir a Jesus é exatamente pisar no mesmo lugar onde Ele pisou, agir da mesma forma que Ele agiu, utilizar as palavras que Ele utilizou, vivenciar a alegria de servir o próximo. Cremos que lá no céu teremos um incontável número de discípulos de Deus, amém? Pessoas que deixaram de lado seu próprio desejo, seu querer, suas metas, as suas ambições, deixando de lado a vontade dos seus amados, deixando de lado, renegando tudo aquilo que este mundo oferece, para dizer sim em primeiro lugar para Cristo. Irmãos, saiba que isso é o melhor. Saiba que fazer a vontade de Deus é sempre melhor. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas é só para aqueles que desejam experimentar essa vontade, desejam colocar em prática, desejam ser discípulos de Jesus, não plateia de Jesus. Será que somos discípulos ou será que somos plateia? Vamos orar? Senhor Jesus, essa noite nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de meditar, Senhor, na Tua Palavra, pela alegria de poder avaliar as nossas vidas e discernir se nós somos de verdade discípulos Teus ou não. De compreender com clareza, Senhor, quem não pode ser discípulo de Jesus. E perceber que em alguns desses pontos nós ainda temos falhado. Em muitas situações, a vontade, o desejo, o tempo dedicado para as pessoas deste mundo ainda é muito maior do que aquilo que é feito para o Senhor. Muitas vezes, a nossa vontade, as nossas metas, os nossos caminhos são prioridades e não a Tua vontade, as Tuas metas e os Teus caminhos. Muitas vezes a gente ainda não tem renegado as coisas deste mundo para abraçar o Senhor. Em muitos momentos a gente tem deixado o Senhor de lado para abraçar as coisas deste mundo. E nós precisamos aprender que apesar de sarro, que tenha o seu sabor e o que não tem sabor, os dois serem chamados de sal, nós, que somos Teus discípulos, precisamos ser os Teus discípulos verdadeiros. Precisamos ser os discípulos que de verdade colocam em prática a Tua vontade. Precisamos ser aqueles que fazem a diferença, que trazem à tona o sabor, que a nossa presença possa trazer, Senhor, em qualquer ambiente onde nós estejamos, a Tua salvação, o Teu amor, a Tua paz. Pai, que nós não sejamos somente plateia, que nós não sejamos somente ouvintes, que nós não venhamos a simplesmente aplaudir, mas que nós sejamos discípulos, que nós sejamos praticantes da Tua palavra, que nós sejamos pessoas que estendam a mão para servir, exatamente como Cristo fez. Nosso maior exemplo. Obrigado, Senhor, por esse texto, pela palavra dessa noite, que ele possa estar frutificando em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Continuo convidando você a ler o Evangelho de Lucas. A gente tem passado semana após semana estudando a sequência do livro. Você pode já entrar no capítulo 15
e ler umas 70 vezes 7 até domingo, tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Chegar aqui no culto, você vem e fala assim, pastor, nada do que o Senhor falar para mim vai ser novidade. E aí vai ser uma grande bênção. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé para cantar mais um cântico, para finalizarmos. Jesus é tudo que a gente precisa, amém? Tua glória, dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus. Abra os meus olhos para que eu possa ver que é de Ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu, Senhor. Da Tua glória, dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus. Abra os meus olhos para que eu possa ver que é de Ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu, Senhor. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelos cânticos, pelas orações, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, exaltando o Teu nome. O Senhor é merecedor de tudo aquilo que nós entregamos aqui essa noite. Nosso maior desejo é que o Senhor tenha recebido tudo,
toda a expressão do nosso coração, Senhor, em louvor a Ti, em gratidão, e em entendimento, Senhor, dos desafios lançados sobre a nossa vida, para que nós venhamos a viver aquilo que a Tua palavra disse, e aquilo que nós acabamos de cantar, Senhor. Que nós realmente possamos provar, Senhor, a Tua presença, a Tua vontade, o Teu desejo para as nossas vidas, tirando o prazer realmente deste mundo, Senhor. Que nós venhamos a vivenciar o prazer de estar contigo. Este é o desejo que nós temos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por isso. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos cantar isso e temos a oportunidade de vivenciar isso. Este é o nosso desejo. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos capacitando, para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que aprendemos essa noite. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos por uma intervenção do nosso Deus Todo-Poderoso, no Brasil, no mundo inteiro, nos ajudando, Senhor, nos socorrendo, não somente nas questões de saúde, mas principalmente na salvação eterna. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja despertando a Tua igreja para pregar o Evangelho, porque o tempo é urgente, a Tua chegada é iminente, Senhor, e ansiamos muito por isso. Que o sangue de Jesus Cristo, que já nos limpou de todo o pecado, Senhor, possa ser anunciado, Senhor, a todo este mundo como o único meio de salvação. Utiliza as nossas vidas, Senhor, para ser bênção. Utiliza as nossas vidas para fazer a Tua vontade, e este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa semana a todos, irmãos. Deus abençoe. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou